Quem ama a Deus? Quem louva a Deus? Quem são as pessoas que louvam o nosso Senhor? Quando nós olhamos ao nosso redor, olhamos para as religiões do mundo, nós identificamos imediatamente várias pessoas que declaram amor ao Senhor, se declaram seguidoras de Deus, cristãs, mas também identificamos pessoas que declaradamente não amam a Deus, não seguem o Senhor, não seguem seus ensinamentos, não guardam seus preceitos, seus estatutos, pessoas que se levantam contra Deus, pessoas que negam a existência de Deus. E quando nós vemos isso, quando nós vemos pessoas que adoram outros deuses, quando nós vemos pessoas que negam a existência de Deus, pessoas que dizem que Deus não tem poder, que não existe, que não é o Criador de todas as coisas, nós sabemos que é sobre essas pessoas que a Bíblia fala quando está falando das pessoas que desprezam a Deus. Então nós olhamos para essas pessoas e sabemos que elas enfrentarão a ira divina, enfrentarão esse Deus que elas negam a existência. Mas será que é só sobre as pessoas que não declaram que Jesus é o Senhor, as pessoas que não declaram pertencer a Deus, que não reconhecem o poder de Deus, será que é só essas pessoas que deviam ficar preocupadas, com a justiça divina, com a ira do nosso Senhor, com a santidade dele, com a vingança de Deus? Será que a justiça divina só é manifestada sobre pessoas que não reconhecem a Deus como Senhor? Nós estamos lendo o livro do profeta Sofonias. É bem pequenininho, talvez você tenha dificuldade de achar na sua Bíblia, se você não estiver lendo a Bíblia 365, mas ele está aí. Se você estiver lendo a Bíblia 365, é só correr ao dia 19 de dezembro, e é a nossa leitura, começa com ele a leitura da nossa porção do Antigo Testamento. Nós vimos no livro de Sofonias profecias contra várias nações, nações que se rebelam contra Deus, nações que confiam em falsos deuses, nações que confiam em si mesmo, na sua estratégia, na sua força, no seu poder, nações que confiam em ídolos feitos por mãos humanas. E Deus fala, virá o grande dia do Senhor, virá com juízo, com punição, com destruição sobre essas pessoas, sobre essas nações que não reconhecem a grandeza do nosso Deus, o senhorio dele. Mas, se você vai lendo, além de todas as nações que tem lá no capítulo 1, no capítulo 2, várias são citadas por nome, e Deus está anunciando que haverá, sim, destruição sobre elas. Ah, coitado de você, que pena de você, porque vocês vão sofrer. Mas chega no capítulo 3, Deus olha para o seu povo, e o capítulo 3 começa assim: que aflição espera Jerusalém? Jerusalém não é a cidade do povo de Deus? Jerusalém não é a cidade onde vive aquele povo que pertence a Deus? Jerusalém não é a cidade daqueles que cultuam o Senhor? Sim. Que aflição espera Jerusalém? Como é que Deus classifica essa cidade? Rebelde e impura, cheia de violência e opressão. Uma cidade rebelde, impura, cheia de violência e opressão. Mas esse povo não deveria amar a Deus e seguir o que Deus manda, os seus estatutos, os seus decretos, obedecê-lo, honrá-lo? Sim, deveria. Mas você vê ao longo da história o povo de Deus desprezando o Senhor. O povo de Deus fazendo tudo que Deus manda não fazer. O povo de Deus deixando de adorá-lo, deixando de cultuá-lo, deixando de seguir os seus ensinamentos. O povo de Deus pecando, deliberadamente pecando e fazendo tudo que Deus falou para não fazer. E nós veremos nesse capítulo aqui descrições desse pecado do povo de Deus. Ninguém pode dizer coisa alguma a Jerusalém, o versículo 2. Por quê? Porque ela recusa toda correção. Uma das dificuldades do povo de Deus é que eles se acham de Deus. Então quando você vai fazer uma correção e falar, olha, Deus diz isso, eles falam, eu já sei, eu conheço tudo. E se é uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus, ela certamente vai prestar atenção. Mas o povo de Deus recusa
toda correção. Por que recusa? Porque no fundo não confia no Senhor. É o que nós estamos lendo no versículo 2. Recusa toda correção, não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Nós temos aqui um povo que se acostumou com o nome de Deus, em falar que pertence a Deus, falar, como falamos hoje que somos cristãos, né, que lemos a Bíblia, que fazemos a vontade de Deus, falamos muitas coisas, mas é muito comum, né? Deus olha do céu e infelizmente ele vê pessoas que recusam correção, que não confiam no Senhor, que não se aproximam de Deus. E a partir do versículo 3 ele vai falar dos líderes que estão caçando vítimas, os juízes são como lobos, os profetas são mentirosos e arrogantes. Mas, olha o versículo 5, o Senhor ainda está na cidade e não pratica o mal. Cada dia ele faz justiça e nunca falha. O Senhor ainda está na cidade. Jerusalém, você tem pecado, mas o Senhor está na cidade. O Senhor está vendo, o Senhor está vivendo com vocês. O Senhor está vendo de perto a opressão que vocês causam, o desprezo que vocês fazem a Ele, ao nome dEle, à vontade dEle, à palavra dEle. E o Senhor trará justiça. Que aflição espera Jerusalém. Quando falamos das pessoas que se distanciam de Deus, nós pensamos naqueles que falam que Deus não existe. Mas a Bíblia vem trazendo, mostrando o perigo de eu e você, que vivemos, que nascemos aqui conhecendo a palavra do Senhor, que vivemos no meio do povo dele, de nos distanciarmos de Deus, de não aceitarmos a correção, de sermos arrogantes. Versículo 6 vai dizer que Deus já trouxe várias opressões, né, destruiu cidades e ele falou assim, quem sabe agora esse povo vai me temer. Olha o versículo 7. Pensei, agora eles me temerão. Certamente ouvirão as minhas advertências. Eu não vou precisar destruí-los, mas infelizmente, final do versículo 7, eles continuam a se levantar cedo para praticar todo tipo de maldade. E Deus não diz que isso vai ficar assim. Deus diz, na verdade, para as pessoas, tenham paciência no versículo 8, pois em breve eu me levantarei para acusar essas nações. Então Deus vai fazer justiça e purificar. A partir do versículo 9 nós vemos isso, eu purificarei os lábios de povos para que possam reunir e adorar o Senhor. Uma coisa interessante é que nesse discurso de Deus, quando ele fala que vai purificar o povo, quando ele fala que vai fazer com que o povo possa adorá-lo, Deus diz que vai tirar a arrogância. Ele é muito direto na arrogância. Removerei do seu meio os orgulhosos. Não haverá mais arrogância em meu santo nome. Se ele vai tirar os orgulhosos e não haverá arrogância, olha quem sobrará. Versículo 12. Só restarão os pobres e humildes. Será que Deus tem alguma coisa contra ricos? Será que Deus tem alguma coisa a favor dos pobres? Será que tem que ser pobre para adorar o Senhor? A Bíblia nunca disse isso. Mas a Bíblia diz que Deus não aceita arrogância e orgulho. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus diz que só sobrarão aqueles humildes, e ele chama aqui de pobres e humildes. Por quê? Porque eles confiam no nome do Senhor. Qual que é o pecado do povo que ele aponta no início? Não confiam no meu nome. Por isso se afastam de mim, por isso cometem pecados, por isso eles adoram outros deuses, não confiam em meu nome. Vai sobrar quem? Aqueles que não são arrogantes, que não são orgulhosos, os humildes, os pobres, aqueles que confiam em Deus. Talvez alguns que confiam em Deus porque realmente não tem outra fonte, outra saída, ou confia em Deus ou não tem recurso. Mas Deus quer que eu e você confiemos nele assim, como aquele que só tem o pastor, e de que o pastor é tudo que precisa. Eles confiam no nome do Senhor. E se você confiar no nome do Senhor, você viverá a sua vida olhando para Ele, dependendo dEle, buscando a vontade dEle, fazendo o que agrada a Ele, o que Ele manda fazer, e sabendo que Ele cuida de você, de cada passo da sua vida, e que todos os seus passos estão debaixo do comando dEle. Então, confie no Senhor, confie totalmente no Senhor. O Senhor cuida de você como um pai amoroso.
O Senhor cuida de você como um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O Senhor cuida de você, mas muito melhor do que você consegue cuidar de você. O Senhor cuida da sua família com muito mais competência do que você pode. O Senhor tem cuidado de mim e da minha família muito melhor do que eu posso me cuidar. Então eu te convido, confie no Senhor todos os dias da sua vida, a cada momento, e o Senhor cuidará de você. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine e te ajude a confiar nele. Foi uma bênção ler mais um texto da Bíblia com você, compartilhar aqui esse momento de devocional, compartilhar aqui o texto que lemos, seguindo a sequência da Bíblia 365, e nós estamos no projeto aí, finalizando o projeto já, de lermos a Bíblia toda em um ano. Logo, logo, né? Daqui a alguns dias, nós fecharemos os 365 dias de leitura e de vídeo comentando. Se você não conhece esse nosso trabalho aqui, procura na playlist 365, Bíblia 365, e você terá todos os vídeos, desde 1º de janeiro até agora, e se Deus quiser, até 31 de dezembro, onde fecharemos os 365. Então até o próximo vídeo, Deus abençoe a sua vida.